Boa noite, povo de Deus. Estamos na iminência do nosso retorno, estamos aguardando ansiosamente pelo dia, mas enquanto nós não temos a oportunidade de estarmos juntos, nós vamos resolvendo por aqui a nossa separação. Nós vamos louvando a Deus, vamos adorando ao Senhor, vamos tendo um momento de meditação. Quarta-feira, muito provavelmente, será o nosso irmão Marcos Milan, mas ainda tem uma ligeira pendência. Caso ele não possa estar, então serei eu. Mas nós estamos, durante esses dias todos, empenhados nisso aí, e cremos que Deus tem nos abençoado. Então nós vamos orar nesse momento, pedindo as bênçãos do Senhor para todos aqueles que estão linkados nessa nossa live, e também para aqueles que fazem parte da nossa família de Deus e os problemas que nós temos enfrentados. Vamos orar. Pai amado, é com gratidão que nós entramos na Tua presença, glorificamos o Teu nome, porque Tu és um Deus que nos ama e, acima de tudo, tem suprido as nossas necessidades e tem estado ao nosso lado, e em momento algum nós nos sentimos desamparados, porque a promessa feita pelo Teu amado Filho, Senhor Jesus, quando Ele diz: eis que estou convosco todos os dias, isso não foi uma promessa temporal, mas é uma promessa para toda a eternidade. E nós temos desfrutado do Teu cuidado, da Tua presença e do nosso amado Salvador junto conosco. Pai amado, nós queremos rogar a Tua bênção sobre o Teu povo da igreja em Baeta Neves, onde quer que esteja, nos seus lares. Nós pedimos a Tua bênção, que esses momentos possam servir de refrigério para as nossas almas e para o conforto dos nossos corações. Abençoe o Teu povo, Pai, onde quer que estejam, as necessidades que cada um tenha, que possam ser supridas pelo Senhor. Nós queremos lembrar nesse momento das pessoas que têm oferecido as suas vidas nesse momento, os enfermeiros, paramédicos, médicos, têm colocado em risco as suas próprias vidas para cuidar de vidas que na maioria são desconhecidas dele. Mas nós queremos louvar o Teu nome por essas vidas e rogar que o Senhor cuide de cada um deles, ó Pai. Pessoas que têm arriscado as suas próprias vidas em favor de outros. Então nós queremos rogar o Teu cuidado, a Tua proteção sobre cada um deles. Lembramos do nosso querido irmão Dr. José, também a sua filha Margarita, que tem também estado à frente, envolvida nesses momentos tão difíceis. Rogamos o Teu cuidado sobre a vida deles. E nós agora queremos lembrar do sobrinho da Marina, aquele jovem cheio de vida, mas que está com um problema sério, e segundo a medicina, não há esperança para ele, está desenganado pela medicina, um jovem cheio de vida, mas nós queremos pedir, ó Pai, a Tua misericórdia, a Tua graça sobre a vida desse jovem. Assista, ó Deus, no leito da enfermidade, e segundo a Tua infinita graça e misericórdia, nós pedimos que o restaure a saúde desse jovem, para a glória do Senhor. Mas nós queremos descansar no fato de que o Senhor é soberano. Portanto, nosso Deus, nós queremos entregar as nossas vidas ao Teu cuidado. Esse momento que nós vamos passar aqui, queremos que seja totalmente na dependência do Senhor e para a glória do Senhor. Assim nós oramos agradecidos no precioso nome do nosso Redentor, o Senhor Jesus Cristo. Amém. 650. Mais fundo que os mares é o amor de meu Deus.
fidelidade incomparável é. Ninguém é como tu, bendito Deus. Grande é tua fidelidade, tua fidelidade é grande, tua fidelidade incomparável é. Ninguém é como tu, bendito Deus. Grande é tua fidelidade. Então nós vamos ouvir nessa noite a mensagem do Senhor, que está sob a responsabilidade do Binho, e ele vai cantar um hino para nós também, tá bom? Boa noite, irmãos. É um prazer poder compartilhar alguma coisa com os irmãos na tarde, no início de noite desse dia. Eu confesso para os irmãos que dá um pouco de nervosismo, porque eu não tenho nervosismo nenhum de falar lá embaixo, de pregar na igreja, mas é muito impessoal isso e dá um certo desconforto. Mas o Senhor há de abençoar a sua palavra, há de falar aos nossos corações nessa noite. E como disse o meu pai, eu gostaria de cantar um hino para iniciar a nossa pregação. E eu gostaria de cantar, eu vou pedir para o Misael então colocar o playback aí para a gente. Há muito tempo tenho ouvido a promessa. Desculpa, irmãos, é que como está muito baixo aqui, eu acabei não ouvindo o playback. Vou pedir para o Misael retornar aqui. Misa, faz o seguinte, coloca a tela, compartilha o vídeo, que aí eu vou pegar o microfone para ir aí perto do som. Para aí o pessoal vai lendo a letra, não tem problema. Você compartilhou? Não dá para compartilhar, mas eu ponho você, eu toco, você já... Bom. Há muito tempo tenho ouvido a promessa de que virá para resgatar os filhos seus. Nem sempre é fácil, mesmo assim eu tenho crido que o mundo vai passar eterno, só é Deus. Eu posso ver ao meu redor que o mal insiste em tomar meu coração, mas tua mão me faz melhor para merecer o instante em que direi então: Senhor Jesus, estou aqui. O dia enfim chegou, vamos subir. Eu sempre quis olhar teu rosto como agora. Me leva para o céu, vamos subir.
Mesmo que todos os amigos se afastem e que eu seja perseguido em meu viver, Sua presença em minha vida é o que importa. Tenho a certeza de que não vou perecer. Eu posso ver ao meu redor que o mal insiste em tomar meu coração, mas tua mão me faz melhor para merecer o instante em que direi então: Senhor Jesus, estou aqui. O dia enfim chegou, vamos subir. Eu sempre quis olhar teu rosto como agora. Me leva para o céu, vamos subir. Já posso ver o lar que me espera. Já posso contemplar o seu olhar. Eu sempre quis olhar teu rosto como agora. Me leva para o céu, vamos subir. Senhor Jesus, estou aqui. O dia enfim chegou, vamos subir. Eu sempre quis olhar teu rosto como agora. Me leva para o céu, vamos subir. Me leva para o céu, vamos subir. Irmãos, o bom de estarmos nessa condição é que se eu falar 2 horas aqui, vocês estão sentados no sofá. Se estiver aqui no banheiro, deixa a televisão ligada. Quem está conectado na televisão, quem está com o celular, coloca o fone de ouvido, vai no banheiro, vai na cozinha. E aí a gente pode falar bastante, né? Brincadeiras à parte. Eu gostaria, irmãos, de iniciar dizendo para vocês que nós vamos ler um versículo, apenas um versículo que se encontra em Mateus, no capítulo 4 e o versículo 35. Mas antes de ler esse versículo, eu gostaria de contar o contexto dessa história. Porque esse contexto, ele pode ser muito bem aplicado à condição que nós estamos vivendo hoje. Diz assim a palavra de Deus, no início do capítulo, conta que Jesus havia passado o dia inteiro ensinando os discípulos e a multidão sobre o reino de Deus. Chegada a tarde, o Senhor Jesus Cristo diz para os seus discípulos: olha, vamos passar para o outro lado. Então, Jesus e os discípulos despedem a multidão, entram no barco e partem para a outra margem. Conta-nos a história que no meio do mar, eles são surpreendidos por uma grande tempestade, que chega e surge do nada, com força e ímpeto destrutivo. Naquele barco haviam pelo menos 4 homens experientes, que conheciam aquele mar. Pedro, Tiago, João e André eram pescadores,
que estavam seguindo o Senhor, mas conheciam aquele mar. E eles mesmos tiveram medo. Não conseguiram entender a fúria daquele mar. Os discípulos, então, cheios de temor, foram acordar o Senhor Jesus Cristo, que estava dormindo. Após ter sido acordado, o Senhor Jesus Cristo, ele vem, se coloca diante daquele vento e do mar, e com a sua autoridade e poder repreende-os. E o mar se acalma e o vento se aquieta. Os discípulos ficam admirados do poder do Senhor Jesus, aquele a quem os ventos e os mares lhes obedecem. Essa é uma história fantástica, irmãos, que além de mostrar um grande milagre, apresentou para aqueles homens e mostra para nós hoje também que o nosso Deus, o nosso Senhor Jesus Cristo, ele tem poder também sobre a natureza. Vamos agora então ler o versículo que nós vamos meditar nessa noite, que nós vamos tirar aplicações para as nossas vidas. Diz assim a palavra de Deus em Marcos capítulo 4 e o versículo 35. Naquele dia, sendo já tarde, disse-lhes Jesus: passemos para outra margem. Vamos ver quais lições esse único versículo tem para nos ensinar. Observem comigo a primeira parte do versículo que diz assim: naqueles dias, naquele dia, na verdade, sendo já tarde. Essa narrativa do Senhor Jesus acalmando o mar, ela é narrada e registrada em 3 dos 4 evangelhos. Mas apenas Marcos apresenta esse registro dessa forma. Esse trecho nos mostra que após um dia exaustivo, cheio de palestra, cheio de trabalho e de ensinamento, o nosso Senhor Jesus Cristo, ele não descansa. O nosso Senhor Jesus Cristo, ele não para. E quando eu olho para esse versículo, para essa parte que nós fracionamos do versículo, eu me lembro das palavras do próprio Senhor Jesus Cristo, quando ele disse aos discípulos que o meu Pai trabalha até agora. Quando eu olho para esse versículo e olho para a pessoa do Senhor Jesus Cristo, e eu me lembro de que ele é Deus. O Senhor Jesus Cristo é Deus. Ele era homem, mas ele era Deus, e isso me ensina muito. Me ensina que mesmo sendo Deus, sendo um ser eterno, que existe desde antes da fundação do mundo, e que controla tempo e espaço, o Senhor Jesus Cristo, ele tem pressa. Ele não tem tempo para descanso. E por que o Senhor Jesus Cristo não tem tempo para descanso? Porque ele sabe que o nosso tempo é curto. Ele sabe que a nossa vida é curta. Ele é eterno, mas nós não somos eternos. E ele sabe e se preocupa com isso, porque ele mesmo disse em certa oportunidade aos seus discípulos: sem mim, nada podeis fazer. Ele se preocupa porque sem ele o homem está condenado à morte. E ele veio para dar a sua vida. E ele tem pressa, porque ele veio para cumprir um plano, ele veio para cumprir uma missão, ele veio para cumprir um cronograma que estava totalmente pronto e registrado para que ele fizesse. E esse cronograma, o ápice desse cronograma era a cruz. O seu destino era a cruz. E por que era a cruz? Para que nós, aceitando a obra que ele fez, para que nós, aceitando a morte dele em nosso lugar, pudéssemos, a partir do momento em que aceitamos essa obra, começar a gozar a presença do Senhor em nossas vidas. Não fisicamente, porque ainda não podemos ver o Senhor com os nossos olhos, mas podemos sentir o Senhor, sendo protegidos por Ele, sendo amparado por Ele, consolado por Ele todos os dias, pelas promessas que Ele nos deixou. Até aquele dia em que Ele voltará para nos levar, para estarmos com Ele, aí sim, para todo o sempre. Esse é o nosso Senhor Jesus Cristo, um Senhor que trabalha, um Senhor que não se cansa, e Ele está trabalhando até hoje, irmãos. Porque a palavra de Deus diz que Ele, dizendo aos seus discípulos, Ele disse o seguinte: vou preparar-vos lugar. Ele está preparando lugar para todo aquele que se achega pela fé a Ele. Eu aprendo então nesse primeiro trecho
que por mim, o Senhor Jesus Cristo, ele não descansa. Por mim, o Senhor Jesus Cristo trabalha até hoje. A sequência do versículo diz o seguinte: disse-lhe Jesus, passemos para outra margem. O que o Senhor Jesus Cristo e o que a sua palavra pode nos ensinar dessa pequena fração de frases e nessa palavra, nesse versículo, na continuação desse versículo? A primeira coisa que eu aprendo com o Senhor Jesus Cristo e com essa frase, com esse texto, com esse pequeno versículo que nós lemos, é que a passagem para o outro lado da margem requer mudanças. Talvez aqueles homens, os discípulos, eles tivessem chegado naquele lugar no início do dia e tivessem armado as suas barracas naquele lugar. Talvez alguns tivessem esticado as suas redes, esperando dormir um pouco ao final do dia, porque talvez eles estivessem cansados, estivessem com fome. Talvez eles quisessem ficar daquele lado do mar. Eles não quisessem passar para o outro. Porque talvez a prioridade da vida daqueles homens naquele momento não era, com certeza, a mesma do Senhor Jesus Cristo. Eles tinham outras prioridades, eles tinham outras perspectivas. Mas simplesmente, eles deixaram tudo e acompanharam o Senhor e mudaram de lugar. E a pergunta que eu faço para nós, meus queridos irmãos, meus amados: nós estamos dispostos a mudar para servir o Senhor? Ou usamos aquele velho jargão já conhecido de todos: eu nasci assim e vou morrer assim? A Bíblia está repleta de exemplos de pessoas que mudaram de vida após ouvirem o chamado do Senhor Jesus Cristo. Lembram-se da história de Abraão? Nos diz a palavra de Deus que um dia o Senhor apareceu para ele e disse assim: sai da tua terra, da tua parentela, e vai para a terra que eu te mostrarei. E eu gostaria que vocês, irmãos, imaginassem a cena. O que está acontecendo com o chamado desse homem? Esse homem, ele vivia em um lugar totalmente pagão. Não há registros de que esse homem tivesse alguma intimidade com Deus, mas ele ouve a voz do Senhor e ele obedece. Ele sai daquele lugar e pela fé a palavra de Deus diz que ele sai, obedece ao Senhor. E por conta disso a Bíblia registra que esse homem é chamado como o pai da fé. Um grande exemplo para nós de alguém que ouviu a voz do Senhor e mudou. Irmãos, eu quero dizer que a transformação, a mudança que Deus causa e quer causar em nós deve ser tal que os outros vão olhar para nós e vão ver mudanças nas nossas vidas. Vão ver mudança na nossa conduta, vão ver mudança na nossa vestimenta, vão ver mudanças no nosso jeito de ser. O Senhor Jesus Cristo, ele vem na nossa vida para transformar as nossas vidas, para tirar tudo aquilo que não parece com ele. Eu me lembro da ilustração do homem que estava fazendo o retrato de um leão em uma pedra de mármore, e o homem perguntou para ele assim: como você faz isso? E aquele homem disse para ele: eu tiro tudo da pedra com o que não se parece com o leão. E o Senhor, ele quer fazer isso conosco. Ele quer tirar tudo o que não se parece com Cristo. Ele quer nos transformar à imagem e semelhança dele. É por isso que o apóstolo Paulo diz: sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Nós devemos buscar nos assemelhar a Cristo. Eu aprendo então com os discípulos que para acompanhar o Senhor é necessário mudar. Eu gosto da frase do livro do Max Lucado que diz: Deus o ama do jeito que você é, mas Ele não medirá esforços para torná-lo simplesmente como Jesus. É impossível que após um encontro genuíno com o Senhor Jesus Cristo, as nossas vidas não sejam transformadas. Então eu aprendo que mudança é um requisito indispensável para seguir a Cristo. A outra coisa que eu aprendo sobre a mudança, sobre sair de uma margem e ir para outra, é que requer disposição. A palavra de Deus diz que já era tarde. Aqueles homens teriam que juntar todas as suas coisas, arrumar as suas embarcações e partir para o outro lado, e viajar durante a noite, pois, como diz o texto, já era tarde. Quando eu penso em disposição para trabalhar, irmãos, não me vem uma outra pessoa que não seja Noé.
Eu quero que vocês reflitam, aqueles que conhecem sobre a história de Noé. Imaginem, irmãos, imaginem, meus amados, meus queridos, um homem, ele ficou décadas construindo algo pela ordem de Deus, pelo mandado de Deus. Mas aquele homem não sabia para que aquilo servia, porque não havia nunca chovido na história da terra até antes daquilo. Imaginem a pressão psicológica que esse homem sofreu na sua vida, construindo aquela embarcação, falando que um dia iria chover, sendo que ele nem sabia o que era chuva. Mas diz a palavra de Deus que ele se manteve firme. Ele se dispôs a não ouvir a voz do desânimo. Ele se dispôs a não ouvir a voz do cansaço, a voz da falta de perspectiva, para manter-se determinado e concluir aquela obra. Um outro exemplo de uma pessoa que não desanimou é Neemias, que nosso irmão Israel já falou algumas vezes sobre esse irmão, esse homem que nós encontraremos um dia na glória. Esse homem, quando ouve falar da situação deplorável que estavam os seus conterrâneos hebreus, ele se coloca a orar ao Senhor. E ele não ora um dia e para. Não, diz a palavra de Deus que durante 6 meses, sem um dia falhar, ininterruptamente, esse homem orou durante 6 meses. E o Senhor ouviu a sua oração e permitiu que ele fosse visitar e salvar os seus conterrâneos. Eu aprendo então com os discípulos, nessa pequena porção de versículo que nós lemos, que o desânimo não pode ser uma característica do Filho de Deus. É claro que haverá momentos em que o desânimo vai bater, mas eu aprendo com esses homens que eu devo perseverar, que eu devo lutar contra o desânimo e seguir a voz do Mestre. Qual é a outra lição que eu aprendo sobre passar de um lado para o outro da margem? Passar de um lado do rio para o outro. É que para passar de um lado para o outro requer obediência. Se nós fizermos a leitura dos 3 evangelhos que relatam esse texto, Mateus, Marcos e Lucas, em nenhum dos 3 haverá nenhum tipo de insubordinação. Alguém tentando convencer ao Senhor Jesus Cristo que a viagem fosse adiada para a alvorada, para o amanhecer do dia seguinte. Não. Simplesmente o Senhor falou e esses homens obedeceram. Aqueles homens obedeceram a voz do Mestre e não questionaram. E a pergunta que eu faço para mim, irmãos, porque a palavra de Deus ela tem que primeiro tocar em mim. Será que eu tenho ouvido a voz do Senhor ou eu tenho arrumado desculpas para não atender ao chamado do Senhor? Será que eu tenho dito assim, olha, eu estou ficando velho demais, até porque amanhã, se assim o Senhor permitir e não voltar antes, amanhã eu faço 37 anos, quase 40. E meu pai disse que quando entrou no 40 ele ficou bem triste, porque você entra no 40 e o ENTA vai até o 90 e só sai do ENTA quando entra no 100. E aí no 100, irmãos, é difícil chegar, né? Espero chegar, quem sabe. Que o Senhor volte logo, mas enfim. Mas eu posso dizer, estou velho demais, ou estou cansado demais, estou ocupado demais, porque 2 filhas me tomam todo o tempo que eu tenho. Eu gosto das palavras de Pedro, irmãos. Diz a palavra de Deus, ela registra que um dia o Senhor Jesus Cristo, ele estava ensinando a multidão, como ele estava nesse relato que nós passamos aqui, eles estavam diante do mar, e o Senhor Jesus Cristo, então, ensinando aquela multidão, aquelas pessoas, depois de ensinar a multidão, ela se vira, o Senhor Jesus Cristo se vira para Pedro e diz o seguinte: Pedro, lançai a rede. Lançai a rede, porque esse homem, junto com os seus amigos e o seu irmão, estiveram pescando durante a noite inteira e não pegaram nenhum único peixe. Mas eu gosto das palavras do apóstolo São Pedro, que ele diz o seguinte: Senhor, temos pescado a noite inteira e não apanhamos nenhum peixe. Mas sob a sua palavra, lançaremos a rede. Esse homem obedeceu. E diz a palavra de Deus que vieram tantos peixes que ele não conseguia
nem colocar no seu barco, e outros barcos precisaram vir ajudá-lo. O apóstolo Paulo, ele assemelha os cristãos a um soldado. E uma das características do soldado é que o soldado não tem voz. O soldado não fala. O soldado simplesmente obedece ordens. Quem monta a estratégia de combate é o general. O soldado só executa aquilo que é passado a ele. Eu aprendo então com os discípulos que eu devo obedecer à voz do Senhor, sem pestanejar, sem reclamar. Eu aprendo com esses homens que para seguir o Senhor é necessário obedecer a sua voz. Não ignorá-la, mas simplesmente obedecê-la. A sequência e o final do versículo, o Senhor Jesus diz para eles: passemos para o outro lado. E eu quero dessa última frase tirar aqui uma lição preciosa para as nossas vidas. Diz aqui que passemos para o outro lado. Olha que lição preciosa temos nessa parte. E que deve estar na nossa mente, deve estar no nosso coração em todo o momento. Aqueles que são salvos pela graça do nosso Senhor Jesus Cristo. Ele disse para aqueles homens: passemos. Isso significa, meu querido irmão, que o Senhor iria com eles. Aqueles homens não passariam, não atravessariam o mar sozinhos. O Senhor estaria com eles. E Ele diz para nós hoje, seus filhos: eis que estou convosco todos os dias. O Senhor está conosco, meu querido irmão. Em meio a essas dificuldades, o Senhor está conosco. Ele não nos desampara. Ele não permite que a caminhada seja feita sozinho. Ele está sempre conosco. Momentos tristes, momentos difíceis, momentos alegres. O Senhor prometeu que sempre estaria conosco. E hoje Ele está dizendo para nós: passemos, porque Ele está conosco. Ele está dizendo para nós: olha, a caminhada que você for caminhar, eu estarei contigo. Nessa jornada árdua que vocês estão enfrentando nesse período, eu estarei contigo. Quando você voltar às aulas, e vamos voltar às aulas se Deus quiser, eu estarei contigo, o Senhor está dizendo. Quando você voltar ao trabalho, o Senhor está dizendo: eu estarei contigo. Não desanime, irmão. Jesus está conosco todos os dias. Levantar a âncora e partir é complicado. Juntar as coisas e obedecer é difícil. Mas nós temos a certeza que o Senhor passará pelo mar conosco. Ele estará no barco. Ele quer ser o nosso capitão. Ele quer ser o nosso guia. E hoje Ele diz para nós: eu estou com você. Sabe, irmãos, eu confesso para vocês que quando eu comecei a escrever essa mensagem, eu queria trazer uma palavra de ânimo, uma palavra de esperança, uma palavra de consolo. E queria dizer para todos vocês que nós vamos passar por essa pandemia. Que nós vamos atravessar essa pandemia. Mas se eu dissesse isso para vocês, certamente eu estaria mentindo. Mentindo porque nós temos relatos de pessoas que já partiram. Pessoas que morreram e não passaram pela pandemia. Muitos ficaram em outras tempestades da vida. Então eu meditei, irmãos, e orei ao Senhor e falei: Senhor, o que o Senhor quer falar conosco nesse versículo? Passemos para o outro lado. Eu entendi que o Senhor vai estar conosco. Eu entendi que o Senhor vai ser o nosso guia. Mas o que é passar para o outro lado? E a resposta, irmãos, ela veio de uma forma muito simples. Muito simples. Ela veio através de uma música. Uma música infantil que eu ouço praticamente diariamente na minha casa. E eu ouvia ela muito quando eu era pequeno. E diz assim essa música: meu barco é pequeno e grande é o mar. Jesus segura minha mão. Ele é meu piloto e tudo vai bem na viagem para Jerusalém. Sem Cristo, meu barco ao céu não irá, nas águas afundará. Mas quando Jesus, o meu barco guiar ao céu, poderei alcançar.
Então eu entendi, irmãos, e fui confortado que o outro lado da margem não é depois da pandemia. O outro lado da margem não é depois do desemprego. O outro lado da margem não é depois da tribulação. Sabe por quê? Porque do outro lado da margem estão as bonanças. Mas ainda continuamos no mar e podemos ser atacados por uma nova tempestade. Eu entendi então que o outro lado do mar, o outro lado da margem, é o céu. É quando eu vou estar com o Senhor para todo o sempre. É quando eu vou estar com o Senhor. E o outro lado da margem, então, não é a garantia de uma coisa boa aqui na terra. Porque o apóstolo Paulo, escrevendo aos Coríntios, ele diz o seguinte, na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 15, o versículo 19, que se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, somos os mais infelizes de todos os homens. Meu querido irmão, se conforte com a palavra de que Cristo não morreu na cruz para nos salvar da pandemia, da crise financeira, do desemprego. Até porque o próprio Senhor Jesus Cristo, ele disse, e ficou registrado para os discípulos e para nós, no mundo tereis aflições, teremos problemas, teremos tempestades, poderemos ter uma nova pandemia, poderemos ter um novo problema. Mas nós devemos nos confortar com a sequência dessa frase do Senhor Jesus Cristo aos discípulos, que serve para nós também, que é: eu venci o mundo. O Senhor Jesus Cristo morreu na cruz para nos dar vida e vida eterna. Ele não morreu na cruz para nos dar garantia de passarmos por esses problemas ou estarmos imunes a esses problemas. O Senhor morreu na cruz para nos dar a certeza do céu. Eu entendo então, irmãos, eu aprendo, eu quero que vocês se confortem e se consolem com essa esperança, que o outro lado da tempestade não é o final. A bonança, o mar manso, não é o final. O final é quando nós estivermos com o Senhor, junto com Ele no céu, na glória. Meu prezado irmão, eu gostaria de deixar essa meditação com você. Jesus disse que estaria conosco todos os dias. Ele nos deu a certeza da presença dele. Ele não nos deu a garantia de que não teríamos problema. Ele não nos deu a garantia que não teríamos dificuldade. Com sua morte, Jesus nos deu algo infinitamente maior e melhor, que é a certeza do céu. Eu gostaria de concluir com uma ilustração. Diz a história que um homem saiu para ser um missionário há muito tempo atrás e muito jovem. E esse homem foi com a sua esposa servir ao Senhor longe da sua pátria. E já avançado em idade, ele recebeu o comunicado da sua igreja que ele poderia voltar. E esse irmão, então, ele está voltando dentro de um navio. E ao aproximar-se da costa onde o navio ia aportar, ele viu luzes, ele viu fogos, e ele se alegrou achando que as pessoas estavam preparando algo especial para ele. Mas quando ele desceu daquele navio, ele, para sua infelicidade, quando ele passou pelas ruas, as ruas estavam vazias, os confetes estavam espalhados pelo chão, e não havia ninguém para recepcioná-lo. Ele se entristeceu, o seu semblante fechou, e ele foi para sua casa, e a sua esposa, percebendo aquilo, questionou aquele homem e perguntou: por que você está triste? E ele, sem muita paciência, disse: eu achei que havia algo preparado para nós, e nós fomos enganados. E eu vou sair aqui, vou dar uma volta, e quando eu voltar, se você conseguir, pergunte para o seu Deus por que ele não preparou nada para nós. E aquele homem saiu, e passado algumas horas, ele retornou e perguntou para aquela mulher: e aí, falou com o seu Deus? E ela respondeu: sim, eu falei com o meu Deus. E ele te respondeu por que ele não preparou nada para nós? Ela respondeu: sim, ele me respondeu. E ele perguntou: o que ele disse? O Senhor disse para nós, meu querido marido, que nós ainda não chegamos em casa.
Aqui não é a nossa pátria, irmãos. Aqui não é o nosso lugar. Passemos para o outro lado. É a glória. É onde nós estaremos com o Senhor para todo sempre. Que a gente se conforte com isso. Podemos passar por problemas e dificuldades, mas nós temos a garantia do Senhor que nós chegaremos do outro lado se estivermos com Ele. Que Deus nos abençoe. Amém.